quê? Teoria geral do crime. Nós estudamos que o crime é um fato típico, antijurídico, já vimos isso. Nós entramos na culpabilidade, então, hoje, né? A culpabilidade tem 3 elementos. Lá no fato típico, nós vimos que são 4 elementos no crime doloso. Nós vimos que o crime é um fato típico. Os elementos do fato típico são conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Aí nós fomos para a antijuridicidade e nós estudamos as excludentes da antijuridicidade ou da ilicitude. As 4 principais, na parte geral, que nós estudamos foi estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. E aí nós paramos por aí. E nós estudamos lá antes algumas coisinhas ali de excludentes da ilicitude no próprio tipo penal, lá na parte especial, né? Lá no aborto, quando o aborto não é crime. Então nós vimos essas questões também. E hoje, então, a gente passa para o terceiro elemento do crime. Superamos o fato típico e antijurídico. Hoje, o último elemento, que é a culpabilidade. A culpabilidade, ela começa ali no artigo 26 do Código Penal, e ela tem 3 elementos, que é a imputabilidade, que é a potencial consciência da ilicitude, e o terceiro, a inexigibilidade de conduta diversa. A culpabilidade, pessoal, ela está ligando a um juízo de reprovação. Então, a culpabilidade ela vai estar ligada, assim, à conduta reprovável. Por isso que, em algumas situações, a pessoa não é punida, e nós passaremos a ver isso hoje, porque se entende que não é reprovável. Aquela conduta, apesar de, em tese, ser uma conduta proibida, dependendo da situação, não é reprovável. Isso que nós passaremos a ver. Então, a culpabilidade tem alguma ligação com a ideia de reprovabilidade do fato praticado. Eu vou abrir aqui um aplicativo, quem quiser fazer perguntas, é só mandar. Eu vou mandar uma pergunta para vocês me respondam se receberam. Deixa eu colocar aqui. Eu mandei uma pergunta, alguém responde aí para mim. Sim. Tá. E tenta responder por escrito, faz favor. Quem tem celular não tem essa função. Ok, Daiane, obrigado. Então, esse aplicativo é novo, pessoal. São 3 novos aplicativos. Este é novo, que o Google disponibilizou. Então, quando eu estou conversando com vocês, às vezes não, eu não vejo se vocês fazem pergunta pelo chat. Aqui eu estou vendo na tela. Então, se vocês tiverem pergunta, podem fazer a qualquer momento ou abram o microfone e perguntem. Então, vamos lá. Nós vimos que a culpabilidade, ela tem 3 elementos, 3 componentes: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa. Nós passaremos a ver agora a imputabilidade. O que é imputabilidade? Como não tem um conceito de imputabilidade no Código Penal, ele traz as hipóteses de ausência de imputabilidade. Então, o indivíduo, para ser punido, fato tem que ser típico, tem que ser antijurídico. Aí nós chegamos na culpabilidade. A primeira coisa tem que ver se o indivíduo é imputável. E como não tem o conceito de imputabilidade no Código Penal, tem as hipóteses quando o indivíduo não é imputável. Ou, a mesma coisa, dizer que ele é inimputável. Achou, Edilson? Achou o aplicativo? Tá ok. É que eu não li a tua mensagem anterior, eu não tinha visto que tu mandou mensagem. Agora, quando vocês mandarem uma mensagem, mandem pelo aplicativo que eu estou vendo aqui. Então, trata da capacidade mental do ser humano, como regra, né? Então, é inerente ao ser humano, né, de que
é normal do ser humano, que ao tempo da ação, e guardem esse marco, tempo da ação ou da omissão, que é a conduta, né? A conduta criminosa se dá por ação ou omissão. Ao tempo da ação ou da omissão, o sujeito, é normal que ele entenda, né, entender o caráter ilícito, né, ilegal do fato que ele pratica, e também é normal ele determinar, se ele conseguir, depois de entender que é ilegal a conduta, ele conseguir se portar de acordo com esse entendimento. Isso é o normal das pessoas. Agora, tem alguns indivíduos que eles não conseguem entender o caráter ilícito do fato que praticaram, ou mesmo que entendam, eles não conseguem, por questões de impulso mental, não conseguem determinar-se de acordo com esse entendimento, ou seja, entendem que é ilegal, mas eles acabam praticando, não conseguem conter esse impulso de não fazer porque é ilegal. Então, isso está dentro do conceito de imputabilidade que nós veremos a seguir. Então, o sujeito, para ser punido, a primeira coisa, dentro da culpabilidade, ele tem que ser imputável. Nós veremos os casos que excluem esta imputabilidade e deixam o indivíduo inimputável. E se ele é inimputável, ele não pode ser penalizado. Primeira situação, o indivíduo que tem 18 anos. Está lá no artigo 27 do Código Penal e no 228 da Constituição Federal, né, que a idade penal, a maior idade penal, é 18 anos. Portanto, se o indivíduo não tem 18 anos, ele não pode praticar um crime. Agora, a gente sabe que se o indivíduo tem 18 anos para cima, comprovado com documentação hábil, conforme determina o Código de Processo Penal, ele passa a ser um indivíduo imputável. A primeira situação é ter 18 anos. Agora, tem 18 anos, é imputável? Aí nós teremos que fazer mais uma averiguação, que está no artigo 26 do Código Penal, que é a questão da doença mental. Primeira coisa, situação mental do sujeito. Fez 18 anos, como regra, é imputável. Mas ainda teremos que averiguar a questão da sanidade mental. Só que não esqueçam, vou repetir, esta análise de ter 18 anos, de ter sanidade mental, se faz no momento da ação ou da omissão, no momento do fato criminoso. Não é nem antes e nem depois, ele tem que ser imputável no momento do fato, para poder ser punido. O Brasil adotou no Código Penal o que se chama de critério biopsicológico para aferir a imputabilidade do sujeito. O que quer dizer isso? Critério biopsicológico. Quer dizer que, para averiguar se o indivíduo é imputável, o aplicador da sentença deverá observar a perícia dos peritos, né? Os peritos oficiais, os peritos nomeados, e a questão psicológica e probatória, né, que será feita pelo juiz. Então, o critério biopsicológico, em suma, é perícia mais entendimento do juiz. Os dois se somam para penalizar ou deixar de condenar alguém. Então, nós vimos que o indivíduo até 18 anos, ele é inimputável, fez 18 anos, é imputável. Mas ainda fazendo 18 anos, teremos que averiguar outras situações. A primeira delas é a questão da sanidade mental do sujeito. São causas, então, que tratam da inimputabilidade, que o sujeito não poderá ser punido com a pena privativa de liberdade. A menoridade, já falei, artigo 27 do Código Penal e 228 da Constituição. A doença mental, artigo 26 do Código Penal, que logo faremos uma leitura. O desenvolvimento mental incompleto ou o desenvolvimento mental retardado, artigo 26 do Código Penal, parágrafo único também. E a embriaguez completa por caso fortuito ou força maior, conforme artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Nós analisaremos, então,
estas situações que eu acabei de ler dentro da imputabilidade. Presente alguma destas situações torna o indivíduo inimputável ou até a gente pode falar da semi-imputabilidade, que está no 26, parágrafo único. Então, são causas de imputabilidade. Menor idade, doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado, embriaguez completa por caso fortuito ou força maior. Comecemos, então, já falei algumas coisas na menoridade. O indivíduo que completar 18 anos se torna imputável. Até 18, ele é inimputável. O que significa dizer que o indivíduo que tiver 17 anos, 11 meses, 29 dias, ele, até esta data, ele responderá como como por um ato infracional, não é crime, portanto, que ele pratica, temos que chamar de ato infracional, e a penalização que ele recebe é chamada de medida socioeducativa. E a legislação aplicável para esse sujeito que não tem 18 anos é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá bem? A menoridade é essa. Até o dia que completa 18 anos, ele é inimputável. Não pode ser punido pela legislação penal. Vai ser punido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Pratica ato infracional e recebe uma medida socioeducativa que vai desde uma advertência até uma internação nessas casas aí para adolescentes infratores. Tranquilo? Vou adiante, então. Doença mental. Vamos ler o artigo 26 do Código Penal. Quem tem aí, acompanhe. Deixa eu abrir o meu aqui. Da imputabilidade penal, título 3, inimputáveis, artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, olha só, ele é isento de pena por doença mental e ainda por desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Era ao tempo da ação ou da omissão. Chamei a atenção para vocês, na data da ação ou da omissão. Olha a palavra agora que vem de suma importância. Inteiramente incapaz. Então, se o indivíduo for doente mental, se ele for menos que doente mental, tiver o desenvolvimento mental incompleto ou o desenvolvimento mental retardado, e esta situação for no dia da ação ou da omissão que ele praticou, no dia do fato criminoso, se ele for inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ele será isento de pena. Ele não recebe nada? Recebe, chegaremos lá logo adiante. E o parágrafo único, que nós chamamos de semi-imputabilidade, diz o seguinte, parágrafo do 26. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Viram que é a mesma coisa? Saúde mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Mas agora vem a diferença. Não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento. Então, enquanto no 26 caput, que ele é isento de pena, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou portar-se de acordo com este entendimento. Na redução de pena ou semi-imputabilidade, o sujeito é doente mental, tem desenvolvimento mental incompleto, retardado, mas ele não era inteiramente capaz, ele tinha uma parte de capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de portar-se de acordo com esse entendimento. Nesse caso, ele receberá uma pena reduzida de 1 terço. 1 terço, 2 terços, acho que é isso, vamos ver aqui. A pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. 1 a 2 terços.
Entenderam essa situação? O que é o inimputável e o que é o semi-imputável? Se não entenderam, falem ou escrevam aí no perguntas e respostas. Certo? Posso ir adiante? Entenderam o que é inimputável e o que é semi-imputável? Tá bem, então. Professor, eu tenho uma pergunta. Quem é que define se é semi, se é imputável, em que momento se faz essa avaliação? Carolina, a decisão final é do juiz, mas ele faz com base nos laudos médicos, né? A nossa teoria é chamada de biopsicossocial, né? Biopsicológica. Essa teoria, ela une para a decisão final a avaliação do juiz e o laudo médico. Na realidade, na prática, eu diria que quem decide é o laudo, né? Mas o juiz, pelo nosso sistema processual, ele não é obrigado a obedecer o laudo médico. Ele pode recusar. Mas, normalmente, o conhecimento tem que ser de um psiquiatra, do médico, enfim, né? Então, normalmente, o que acontece é isso. O juiz recebe o laudo, com base no laudo, e com outras provas também, toma a decisão. Não sei se era isso, Carol, que queria saber. Era isso, obrigada. Tá, ok. Então, vamos adiante. Inimputável e semi-imputável. Guardem que, voltando ao Código Penal, quando fala, tanto faz agora, inimputável ou semi-imputável, é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação da omissão, inteiramente incapaz. Olhem, agora tem duas situações. De entender o caráter ilícito do fato. Situação 1, entender o caráter ilícito do fato. E situação 2, determinar-se de acordo com esse entendimento. São duas situações, pessoal. Não estando presente uma delas, ou estando presente uma delas, se ele não for capaz, ou for inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, uma delas presente, já há a situação de inimputabilidade. Então, se o indivíduo for inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ele é inimputável. Mas ele é capaz, ele entendeu o caráter ilícito do fato. Se ele não conseguir determinar-se de acordo com esse entendimento, ele é inimputável. Tem que ter presente uma das situações para ser inimputável, não é as duas. Exemplo, para ver se vocês gravam. Nós fomos fazer, há uns 3 ou 4 anos, uma visita ao Instituto Psiquiátrico Forense, em Porto Alegre, onde são internados esses indivíduos que não são condenados, né, ao cometerem um fato delituoso. E nós estávamos no pátio e vinha retornando, caminhando das proximidades do muro, do fundo do pátio do IPF, um indivíduo. E aí o agente penitenciário o abordou e conversou com ele. Disse, eu pulei o muro e fui comprar droga. Aí o agente penitenciário disse, tá, ok, tu sabe que é proibido isso, então tu vai lá para a cela, ou isolamento, não me lembro. E o cara foi sozinho lá para a cela ou isolamento. Aí esta é a situação, o agente nos disse que isso acontece lá. O indivíduo conhece o caráter ilícito da droga, ele sabe que é ilícito, tanto que ele aceita a punição, mas ele não consegue controlar o impulso, ele não tem uma mentalidade sadia, a questão mental sadia a ponto de controlar esta situação. Então, ele entende que é ilegal, mas ele não consegue se controlar. E aí ele acaba, então, sendo inimputável. Eu não estou falando aqui do vício, tá, pessoal? Não é o vício de usar droga. Pode ser qualquer delito que não seja vício. Mas esse é um exemplo que ocorreu e casualmente foi com droga. E ele sabe que é proibido e ele aceita a punição, tanto que foi sozinho para a cela, mas ele não consegue se conter. No caso dele, o exemplo foi a droga, poderia ser em qualquer outro delito. É questão mental, não é do vício. Vamos adiante, então. Bom, eu já falei para vocês que a doença mental, seja para a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade, ela
tem que ser averiguada no momento da ação ou da omissão, no momento do fato. Né? Então, essas doenças, né, a doutrina, né, a literatura fala em doenças transitórias, né? Se for transitória, no momento do fato, ele estiver no momento de lucidez mental, ele vai ser considerado um indivíduo imputável. Ah, mas aí no outro dia retornou o problema da sanidade mental. Aí o juiz terá algumas possibilidades, como, por exemplo, suspender o processo e deixar suspenso e determinar sua internação no manicômio. Essa é uma possibilidade. Até de nem ir a julgamento. Esses indivíduos, se forem a julgamento, o que acontece? O indivíduo pratica um ato, mas não é explícito que ele é doente mental. Se é doente mental, já nem vai, né? Aí ele vai sofrer que nós chamamos de incidente de sanidade mental, e vai acontecer que o processo vai ficar suspenso e o juiz vai determinar sua internação. Mas em casos que vai a julgamento, o que ocorre? Quando chegar no julgamento, provado que o indivíduo é inimputável, pela questão da sanidade mental, o juiz irá absolvê-lo, isso se chama absolvição imprópria, está lá no artigo 386, parágrafo único, inciso 3 do CPP, até eu preciso ver se não mudou isso aí, deixa eu ver aqui, vamos confirmar se não mudou esse artigo. Vou abrir aqui o CPP. O juiz absolverá o réu, artigo 386, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça. Parágrafo único. Na sentença absolutória, o juiz aplicará a medida de segurança cabível, inciso 3. Então, é isso aí. O juiz, na sentença, ficando comprovado que o indivíduo é inimputável, o absolverá. O nome desta absolvição é absolvição imprópria e aplicará uma medida de segurança, que nós estudaremos lá na teoria da pena, que vai abrir na sexta-feira do semestre que vem. E lá nós estudaremos, então, as medidas de segurança. Então, esta é a situação. Comprovada a inimputabilidade, em havendo o processo, né? Chegando no momento da sentença, o juiz o absolve, aplica uma medida de segurança, e ele é encaminhado ao manicômio judicial, ao Instituto Psiquiátrico Forense, e poderá também, tem outras possibilidades, nós estudaremos depois lá na teoria da pena. Né? Como não é só a internação, pode haver tratamento ambulatorial também, dependendo da situação. Mas o que vocês precisam saber agora é isso. Chegou no dia da sentença, na data do fato, da ação ou da omissão, o sujeito era inimputável, por exemplo, doença mental, ele será absolvido, chamado de absolvição imprópria, e receberá uma medida de segurança e será encaminhado ao Instituto Psiquiátrico Forense, manicômio judicial, como entenderem, qualquer um desses nomes, o nome não interessa, né? Interessa é o local. Local, hospital de tratamento e custódia. Entendido isso? Isso, então, nós vimos agora do inimputável, né, o caput do artigo 26. Agora, algumas situações que nós podemos chamar de desenvolvimento mental incompleto, né? O silvícola, o índio, é uma situação especial. Os índios que nós conhecemos aqui são imputáveis. Vai depender do grau de socialização do índio. O índio poderá ser imputável, que é os que nós conhecemos aqui ao redor, poderá ser semi-imputável e poderá ser até inimputável. Não dá para descartar que um índio lá da Amazônia, que não tem contato nenhum com a civilização, possa ser considerado inimputável. Né? Então, depende da socialização que o índio tem. Os que nós conhecemos são imputáveis, respondem pelos crimes. Mas, dependendo do grau de socialização, porque aí vai depender é um desenvolvimento que ele tem na sociedade, né? Poderá ser semi-imputável ou até mesmo inimputável. Questão do desenvolvimento mental retardado
é aquele indivíduo que a idade cronológica dele não bate com a fase da vida que ele está. Então, ele tem lá 20 anos, mas parece que tem 15. Ele se porta como se tivesse 15. Tem 40, se porta como se tivesse 15. Né? Então, esse é o desenvolvimento mental retardado. Então, aí terá que ser feita a averiguação que a gente já tratou. Ele entende o caráter ilícito ou consegue se portar de acordo com esse entendimento? Se entende plenamente, se consegue plenamente se portar de acordo com esse entendimento, ele é imputável. Ele entende parcialmente o caráter ilícito da conduta. Ele consegue parcialmente se controlar e se portar de acordo com esse entendimento. Bom, então ele é semi-imputável, será aplicada uma pena e será reduzida lá até 2/3. Ele não entende ele não entende o caráter ilícito da conduta e não consegue portar-se de acordo com esse entendimento. Então, ele será inimputável. Vai depender, então, lá do artigo 26 do Código Penal e do laudo que for aplicado ao indivíduo. Tá bem? Alguma dúvida até aqui? Estão conseguindo entender? Tá entendendo aí, Alvanir? Perfeitamente, professor. Bem tranquilo. Tá bem, então vamos lá. A Luciane está entendendo, Luciane? Daiane também? Eu só tenho uma perguntinha, assim. Pode fazer. No caso, quanto tempo que ele fica em tratamento psicológico? Se pode ficar para sempre? Eu acho que não, né? Tá bem. Quando tu fala em tratamento psicológico, tu fala da medida de segurança, né, que eu falei. Tá. Fala, Alvanir. Não, estava só desligando. Tá. Se o indivíduo for absolvição imprópria, conforme eu falei, ele recebe a medida de segurança, é encaminhado ao manicômio judicial, e se ele for condenado, o tempo é o da condenação. Né? E se ele não chegar, se ele foi absolvido, o tempo máximo que ele pode ficar é o tempo da pena cominada no Código Penal. Né? O máximo, o STF determinou que o máximo que um indivíduo que pega uma medida de segurança pode ficar internado era os 30 anos. Agora, o máximo da nossa pena, do artigo 75 do Código Penal, passou para 40. Então, o máximo que ele poderá ficar é 40 anos. Mas, o entendimento judicial ele foi lesão corporal grave. Eu nem sei qual é a pena lá do lesão corporal grave. Vamos ver aqui no artigo 129, para não ficar chutando. Código Penal, artigo, Ctrl F, 129. Lesão corporal gravíssima. Parágrafo 2º do 129. Reclusão de reclusão de 2 a 8 anos. Digamos que o indivíduo lá tenha praticado lesão corporal gravíssima num familiar, e ele é doente mental, ele é inimputável. Então, será encaminhado ao Instituto Psiquiátrico. O máximo é o que está previsto na pena ali, Daiane, que ali, no caso, o nosso exemplo é 8 anos. Né? Agora, se o sujeito lá praticou uma chacina, matou 10 pessoas, o máximo é os 40 anos, previstos para qualquer cidadão brasileiro. Certo? Certo, obrigada. Então, vamos lá. A tua pergunta é bem pertinente, porque antes isto acontecia o que tu imaginou, as pessoas ficavam jogadas lá. O que acontece é assim, depois que um indivíduo desse é encaminhado ao Instituto Psiquiátrico Forense, como regra, a família não o visita mais. Terminou. Perde todos os vínculos, todos os laços, e o que acabava ocorrendo era que este indivíduo ficava até a morte lá, né, pena perpétua. Então, em virtude disso, o STF disciplinou lá 30 anos, agora é 40, né, porque modificou a lei, o máximo da pena é 40. E quando nós fomos visitar, tinha indivíduo lá que já estava muito mais de 30 anos, porque não tem família.
Ele ficava ficando lá, mas era um indivíduo que morava lá e podia ir até a rua se quisesse, porque ele já tinha passado o período de internação máximo. Bom, vamos para o 26, parágrafo único. A imputabilidade reduzida ou a semi-imputabilidade. Nós lemos lá no 26, parágrafo único, que 26. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, agora que vem a questão, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, o indivíduo que não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ele sofre uma sentença penal condenatória e tem uma redução de pena, né, que vai de 1 a 2/3. Então, o inimputável é absolvido e leva uma medida de segurança. O semi-imputável, ele é condenado e recebe uma pena com redução de pena, com redução. O que pode ocorrer, conforme o artigo 98 do Código Penal, e também a LEP faz previsão legal disto, é que o sujeito que for classificado como semi-imputável e receber uma pena reduzida, poderá o juiz, no curso do cumprimento dessa pena, transformá-la em medida de segurança, se ficar claro que ele passou para a condição de insanidade mental, né? Que não consiga entender o caráter ilícito do fato ou portar-se de acordo com esse entendimento. Então, o juiz pode transformar a semi-imputabilidade, que é uma pena com redução, a uma medida de segurança, se ele entender que o quadro evoluiu, quadro de insanidade mental. Ok, artigo 98 do Código Penal faz esta menção e na LEP, Lei de Execuções Penais, também. Tranquilo, 26? Posso ir para o artigo 28? Então, vamos lá. 28. Não excluem a imputabilidade penal a emoção ou a paixão. Então, emoção e paixão, aqueles apaixonados aí não adianta, pessoal. Vão cometer crime, tá? Não adianta alegar que está apaixonado, que matou a esposa, que queria ir embora, né? Vai em cana, certo? Eu estou brincando, mas é verdade, tá? Há anos, o júri costumava absolver de homicídio os maridos que matavam a mulher por infidelidade, né? Era legítima defesa da honra, era questão de emoção e paixão, isso não cola mais. Então, emoção e paixão não excluem a imputabilidade penal, né? O que pode ocorrer é se essa emoção ou paixão, via probatória, obviamente, laudo psiquiátrico, né, for considerado como um estado patológico, aí já passa, deixa de ser emoção ou paixão e passa a ser uma doença mental. Aí eu não vou trabalhar com o artigo 28, aí eu vou remeter ao artigo 26, que é a doença mental. Então, se a emoção e paixão for considerada uma doença mental, poderá haver uma reclassificação do 28 para o 26. A emoção e paixão, apenas no nosso Código Penal, pode ser utilizada como fator de redução de pena. Lá no artigo 65, inciso 3, a linha C do Código Penal, prevê que na aplicação da pena, na terceira fase da dosimetria da pena, a pena se aplica em 3 fases. Na terceira fase da dosimetria da pena, pode haver uma redução a critério do julgador, não é especificado o quantum dessa redução, se o indivíduo praticou o crime em estado de emoção ou paixão. Então, não exclui a imputabilidade, o indivíduo continua imputável, mas pode reduzir a pena. E alguns exemplos, como nós chamamos de homicídio privilegiado, o artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal,
ele faz essa previsão. Vamos dar uma lida aqui nele. Quem tem aí pode abrir. 121. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º do homicídio. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, se o indivíduo praticar o crime em virtude, né, dominado por violenta emoção, poderá haver uma redução no homicídio, estou falando, e lá no artigo 129 também é a mesma coisa. Então, guardem bem, esses dois exemplos que eu estou dando, é um redutor de pena que está previsto no tipo penal. E está escrito que o indivíduo que praticar o homicídio, sob o domínio, dominado por violenta emoção. O 65 do Código Penal, inciso 3, ele define como influenciado por emoção ou paixão. É diferente. Em primeiro lugar, é diferente porque eu estou falando de um tipo penal específico, 121 e 129. Em segundo lugar, tanto 121 quanto 129, que é a lesão corporal, eles determinam que haverá redução de pena se o sujeito estiver dominado por violenta emoção. E o 653 é quando o indivíduo está influenciado. Influenciado é menor que dominado. É um sentimento menor. Tá bem? Emoção e paixão, então, não exclui o crime. Né? Poderá haver um redutor de pena, 65, inciso 3, na terceira fase de aplicação da pena, ou se for dominado por violenta emoção, poderá ser lá no homicídio e na lesão corporal, também um redutor de pena. Vou adiante. Se não tem perguntas, está aberto aí o chat. Não tem perguntas, vou adiante. O chat não, está aberto perguntas e respostas, é o novo aplicativo. Embriaguez, pessoal. Vamos ver alguns casos de embriaguez, então. Quando é possível alegar a inimputabilidade ou não. A embriaguez, então, ela se dá por álcool ou alguma substância, né, que tem efeito análogo ao efeito produzido pelo álcool. Agora, eu não posso utilizar no artigo 28, inciso 2, para estudar o 28, entorpecentes previstos na Lei 11.343, a lei de entorpecentes, a lei de tóxico, porque lá já há uma previsão especial. Então, eu não posso usar o artigo 28 do Código Penal. Vamos lá no 28, quem tem aí pode abrir. 28. Não exclui imputabilidade penal. Inciso 2. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Esta substância de efeitos análogos não pode ser entorpecente, porque este já está previsto, as drogas proibidas, lá na Lei de Drogas, 11.343 de 2006. Parágrafo 1º do 28. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O parágrafo 2º, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía ao tempo da ação ou da omissão a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Notem que o final do parágrafo 1º, que isenta de pena, e o final do parágrafo 2º, que diminui a pena, é igual ao 26, e 26, parágrafo único. Não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, o efeito do álcool, e nós estudaremos quando, não é toda a situação, algumas situações do álcool, ele faz excluir ou reduzir a pena, isentar ou reduzir a pena, na mesma situação da doença mental lá, a capacidade de entender o caráter ilícito ou determinar-se de acordo com esse entendimento, ou não ter a plena capacidade.
é igual ao 26, essa parte final. Vamos lá, então, ver as embriaguez. Então, essa embriaguez, em primeiro lugar, ela tem que ser apta a provocar a exclusão da capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ou ao menos de dificultar esse entendimento e reduzir a pena, né? A regra no direito penal, no Código Penal, é que embriaguez não exclui a imputabilidade. Então, não adianta aí quem ficou feliz aí, que poderia tomar um porre e agredir a namorada, aí não adianta porque vai ser punido, tá, pessoal? Vai ir para a cadeia, Maria da Penha, etc, etc. Então, a regra é embriaguez não exclui imputabilidade. Então, aguentem aí a esposa, a namorada, que não tem o que fazer, tá? Agora, outra coisa. Embriaguez patológica, pessoal. Eu estou dizendo que a regra é embriaguez não exclui imputabilidade e o indivíduo vai responder pelo delito. Mas, se ingressar na embriaguez patológica, que é o quê? O indivíduo de tanto beber, ele já está com a sanidade mental comprometida. Aí eu vou sair do 28.2 e vou lá para o 26, caput ou parágrafo único, porque aí já passa de embriaguez para questão da sanidade mental. Obviamente, isso é uma coisa difícil de acontecer, eu realmente não vi até hoje, mas há previsão. Então, vamos lá. Agora, os tipos de embriaguez. Embriaguez voluntária e culposa. 28, inciso 2. Esta não exclui a imputabilidade. Nós lemos lá no inciso 2, a embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade. O que é embriaguez voluntária ou culposa? Voluntária é quando o sujeito quer beber. Voluntária, vai lá e bebe, enche a cara, cometeu o crime e responde pelo crime. Culposa é aquela embriaguez que a maioria dos sujeitos acaba entrando, ingressando. Vai lá conversar no barzinho, começa a beber, toma uma cerveja, toma duas, quando verifica, não queria se embriagar, mas quando levanta, está embriagado. Aí comete um delito. Embriaguez culposa, vai responder pelo delito praticado. Então, regra, já temos uma aqui. Embriaguez voluntária ou culposa, vai responder pelo delito. Entendido que é embriaguez voluntária e culposa, lá do 28.2? Sim. Então, vamos adelante. Embriaguez dolosa ou pré-ordenada. Actio libera in causa. Nós veremos logo adiante esse termo latino. Mas, já antecipando aqui, a embriaguez dolosa ou pré-ordenada é aquela que o indivíduo quer se embriagar para tomar coragem e cometer um crime. Então, eu quero cometer o crime, não tenho coragem, me embriago, já sabendo que eu vou adquirir coragem e vou realizar este crime. Então, isto, além de, obviamente, não excluir a imputabilidade, permanece crime, vai ser punido por isso, é ainda uma agravante, prevista no artigo 61, inciso 2 do Código Penal. Então, o juiz, quando for aplicar a pena lá na segunda fase, até acho que eu falei uma coisa errada para você. Se eu falei terceira fase antes, no artigo 65, leia a segunda fase, tá? É a segunda fase da dosimetria da pena. Não lembro se eu falei, mas acho que até falei lá no artigo 65, inciso 3, parágrafo único, inciso 3, era terceira fase, é a segunda. Então, no artigo 61, inciso 2, também é a segunda fase. Se o indivíduo se embriagar para cometer o delito, para tomar coragem, além de responder pelo crime, ainda tem um aumento de pena previsto na segunda fase da aplicação da pena, artigo 61, inciso 2 do Código Penal. Então, essa é a embriaguez dolosa ou pré-ordenada. Já a embriaguez acidental ou fortuita, esta poderá tornar o indivíduo inimputável, excluir a imputabilidade. Parágrafo 1º e 2º do 28, que diz, parágrafo 1º, é isento de pena o agente que, por embriaguez completa,
proveniente de caso fortuito ou força maior. Então, ó, é isento de pena o agente que por embriaguez completa, totalmente embriagado, e essa embriaguez provém de caso fortuito ou força maior, era o tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar de acordo com esse entendimento. Bom, nesse caso, o indivíduo se tornará inimputável. É algo meio difícil de acontecer, mas, por exemplo, o indivíduo trabalha numa fábrica de bebida alcoólica e, por uma falha lá do sistema, ele está cheirando, ingerindo nasalmente o teor, enfim, o gás, né, da bebida, e ele acaba se embriagando. Isso é caso fortuito. Indivíduo que está tomando um remédio e não diz nada no remédio que beber álcool potencializa o estado de embriaguez, por exemplo, né? Então poderá se embriagar mesmo tomando lá meio copo de cerveja, de qualquer bebida, porque estava tomando remédio, né? Então isso são situações de caso fortuito. E de força maior é obrigar o indivíduo a beber. Então, o indivíduo... Isso a gente já viu acontecer em trotes acadêmicos, né? O que é errado e é crime. Abrem lá a boca do sujeito e despejam bebida alcoólica na boca dele. Isso, então, é um caso de força maior. Nesses 3 exemplos que eu dei para vocês, que são casos embriaguez por caso fortuito ou força maior, para mim saber se o indivíduo será isento de pena, ou seja, considerado inimputável, ou será semi-imputável com redução de pena, eu vou lá no 28, parágrafo 1º e 2º, e faço a classificação. Parágrafo 1º, é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era o tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz. Então, se ele, em virtude da embriaguez completa, por caso fortuito ou força maior, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ele é isento de pena, ou de portar-se de acordo com esse entendimento. E se ele tinha parcialmente a possibilidade, em virtude da embriaguez completa, por força maior, ou caso fortuito, parcialmente a possibilidade de entender o caráter ilícito, ou portar-se de acordo com esse entendimento, ele será punido com redução da pena. Certo? Entenderam a situação da embriaguez? Regra, o sujeito é punido. Então, vamos adiante. A chamada teoria da actio libera em causa. Teoria da actio libera em causa. É a mesma embriaguez pré-ordenada que a gente já viu, né? Então, a gente diz assim, que a causa da causa também é causa do que foi causado. Vou repetir. A causa da causa também é causa do que foi causado. Bom, isso aqui é um indivíduo, né, que ele tem intenção de cometer um delito, né? A causa é a conduta. Só que ele bebe antes para ter coragem. É a embriaguez pré-ordenada ou teoria da actio libera em causa. Então, quer dizer o quê? Que a causa foi a conduta, mas, na realidade, o que se mede não é esse momento que ele está embriagado. O que se mede como causa é o momento anterior, quando ele não está embriagado e começa a beber com o dolo de se embriagar para cometer o delito. Então, isso é a embriaguez pré-ordenada, mas chamam ela, vocês têm que saber esse nomezinho, teoria da actio libera em causa. A causa da causa também é causa do que foi causado. É uma agravante, como eu já falei para vocês, prevista lá no artigo 61 do Código Penal. 61, inciso 2. Vamos ver, só vamos conferir se o artigo não custa o inciso 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Inciso 2. Ter o agente cometido o crime. Letra L. Em estado de embriaguez pré-ordenada. Então, está aqui a teoria da actio libera em causa, né? É uma agravante, segunda fase da aplicação da pena, artigo 61, inciso 2, a linha L.
Pessoal, alguma pergunta? A parte da imputabilidade era isso. A gente vai entrar agora, se vocês estão contentes, entenderam o que foi falado, a gente vai entrar no segundo elemento, que é a potencial consciência da ilicitude. Até aqui dominaram a questão da idade penal, dominaram a questão da imputabilidade por doença mental, por embriaguez, emoção e paixão. Tudo tranquilo? Até aqui está ok. Então, está bem. Deixa eu ver aqui. Falei para vocês lá da questão do indivíduo que tem 18 anos, né? Até os 18, então ele é punido pelo ECA, isso eu já comentei com vocês. E uma análise que pode ser feita, não sei se não é exatamente da nossa aula, mas existem alguns projetos de lei, né, para reduzir a maioridade penal. Passar para 18, para 16, para 14, enfim, né. Só para situar, vocês são agora lidadores aí do direito, né, estão estudando, então tem que ter ideia das coisas. Isso não é uma questão muito fácil, pessoal, é uma questão bem complicada. Eu até creio que é inconstitucional reduzir a idade penal, porque me parece que o artigo 228 da Constituição Federal, ele determina, vamos confirmar se é o 228 ou 227, ele determina a idade penal como 18 anos. Deixa eu abrir aqui a Constituição Federal, artigo 228, vamos ver. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas de legislação especial. Se algum destes projetos de lei para reduzir a idade penal de 18 avançar no Congresso, vai sofrer ação de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. Eu, na minha opinião, é inconstitucional. Eu creio que seja um direito fundamental essa idade penal, até porque ela é baseada em tratados de direito internacional, como, por exemplo, a Convenção Americana, né, de Direitos Humanos. Só que ela não é taxativa, ela sugere como idade penal 18 anos. Mas, enfim, vai ser um embate. Então, o embate é esse. É direito fundamental, 18 anos, a idade penal? Então, não tem como passar projeto de redução da idade penal. Se for considerado que não é direito fundamental, aí pode reduzir a idade penal para 16 ou 14, como querem por aí. Então, isso aí vai acabar no STF. Quem vai decidir é o STF, se vier um dia andar esses projetos, tem diversos projetos no Congresso. Bom, vamos lá. Segundo elemento da culpabilidade. O primeiro é a imputabilidade. O indivíduo, para ser punido, deve ser imputável. Foi o que nós vimos até agora. Agora, o segundo elemento é a chamada potencial consciência da ilicitude. O sujeito ele tem que ter, ao menos, possibilidade de entender que aquilo é ilegal. Não que é proibido pela lei, mas o fato em si é ilegal. Ninguém de nós pode alegar que desconhece a lei. Artigo 21 do Código Penal. Podemos dar uma olhadinha aqui no 21. Código Penal. O desconhecimento da lei é inexcusável, ou seja, não podemos alegar que não conhecemos a lei. Ela é publicada em Diário Oficial e é obrigação nossa conhecer. Aí vem segunda parte do artigo 21. O erro sobre a ilicitude do fato. Então, o erro sobre a ilicitude não é dizer que não conhece a lei, dizer que não sabia que aquele fato é ilegal. Então, o erro sobre a ilicitude do fato ser inevitável isenta de pena. Se evitável, poderá ter uma diminuição de pena que dê 1/6 a 1/3. Uma ideia que é possível associar
é a questão cultural. Como que eu sei que é proibido, que a lei proíbe? Na realidade, eu nem sei todas as leis, mas eu não posso alegar que eu desconheço as leis. Mas como que eu posso dizer que eu não sabia que o fato era proibido? É uma questão cultural. Nós temos uma cultura, vivemos em um ambiente, e nós temos uma ideia, quando não temos a certeza, do que é permitido, do que não é permitido. Todos nós temos essa ideia. Agora, se eu comprovar que eu não tinha essa ideia, né, devido à cultura, principalmente, eu vou dar uns exemplos para vocês entenderem, é o caso do erro de proibição. É a potencial consciência da ilicitude, mais conhecida como erro de proibição. Então, no momento da conduta, né, o sujeito ele tem que ser dotado, ao menos, da possibilidade de compreender o caráter ilícito do fato praticado. Então, ele tem que, ao menos, ter da possibilidade, ter a possibilidade de entender que o que ele praticou não é legal, é ilegal. Mas não é desconhecimento da lei, volto a frisar. Deixa eu achar aqui uma jurisprudência que eu quero ler para vocês. Só vou abrir aqui rapidinho. Quem tem aí o polígrafo, lá na página 85, a citação número 87. Aqui, 85. Diz assim a 87, citação 87, Ney Moura Teles. Para que se possa reprovar o comportamento de alguém, é necessário e indispensável que ele, quando atuou, tivesse pelo menos a possibilidade de saber que a sua conduta era proibida. Então, para reprovar o comportamento de alguém, é necessário que, pelo menos, né, o sujeito tivesse a possibilidade de saber que o que ele praticou era proibido. Pois, se não lhe fosse possível atingir esse conhecimento, não tinha, então, nenhum motivo, nenhuma razão para deixar de realizar o que realizou. Mas eu vou dar alguns exemplos em seguida, acho que vocês vão entender daí. Então, a potencial consciência da ilicitude também tem o nome de erro de proibição e afasta a culpabilidade, está no artigo 21 do Código Penal, que nós acabamos de ler. O parágrafo único do 21 fala quando é evitável, quando não é evitável, quando é inevitável o erro. Depois nós voltamos nesse ponto. O erro, então, vamos atacar já esse. Deixa eu dar um exemplo para vocês não ficarem perdidos. Vocês já ouviram falar, e aí me digam que sim ou não, no termo que existe, chamado de achado não é roubado? Um ditado que existe? Quem é que ouviu falar nesse ditado? Achado não é roubado. Várias vezes. Várias vezes, né, Jefferson? Ok. Pois é, pessoal. Isto é uma discussão. Na realidade, o achado é roubado, é crime. Está lá no artigo 169, inciso 2 do Código Penal. Diz assim: apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano. O nome desse crime, o nome iuris, é apropriação de coisa havida por erro. Né? Deixa eu ver, o artigo aqui, 169, inciso 2. É mais claro. 169, inciso 2. Esse aqui é o artigo que eu queria ler para vocês. Apropriação de coisa achada. Quem acha coisa alheia, perdida ou dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor,
ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Então, é crime do 169, inciso 2. O nome do crime é apropriação de coisa achada e diz assim: quem acha coisa alheia perdida ou dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Esse é o famoso achado não é roubado. Então, todos nós acostumamos a ver este ditado desde criança. Então, poderia ocorrer que alguém achasse alguma coisa e não devolvesse, acreditando que achado não é roubado, né? Então, nós teríamos esse problema aí. E aí, seria crime ou não seria crime? Pelo artigo, ele é crime, né? Mas poderia nós pensarmos em alegar, então, o erro de proibição, que a gente está falando agora, para tentar dizer, o indivíduo não tinha condições de saber, nem a potencial possibilidade de saber que isso era ilegal. Por quê? Porque é cultural, desde que ele nasceu, ele ouve este adágio popular, né? Então, esta é a situação, pessoal. Esta é a situação. Deixa eu achar aqui outro artigo, só conferir se é o artigo que é semelhante. Artigo 345 do Código Penal também tem uma situação que a gente pode averiguar. Exercício arbitrário das próprias razões. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Bom, quem é que já não ouviu um caso, uma situação do sujeito que vende um carro, o A vende um carro para B, o B fica de pagar a prestação, paga 1, 2, 3 e não paga mais. O A, vendo que não vai receber o veículo, e o B se negando a entregar, o A vai lá na casa do B e pega esse carro. Isso é crime, artigo 345 do Código Penal. Quem deve fazer isso é o juiz, determinar a apreensão desse carro. Mas é um hábito cultural. Desde criança nós acostumamos, se não pagar eu vou lá e tiro. Então, eu acho que esse caso hoje já não colaria. Hoje as pessoas já sabem que tem que buscar a justiça. Mas é uma situação discutível, né? Há ainda essa possibilidade da pessoa não entender que isso é um crime? Eu até acho que não há mais, mas eu deixo no limbo, é discutível. E a questão do achado não é roubado, né? A pessoa que achar algo que não é dela tem que entregar ao proprietário, se não achar o proprietário tem 15 dias para entregar a uma autoridade competente. Se não o fizer, é o crime do 169, inciso 2. Nesse caso, assim, quem mora, talvez não tenha muito contato, alguém semi-analfabeto, mais antigo, pode ainda estar com isso na cabeça, né? E aí daria para alegar, então, o erro de proibição, né? Que ele não teria a potencial consciência que aquilo que ele está fazendo é um delito. Um outro exemplo também que a gente pode citar, um estudante da Holanda, onde é permitido o consumo de entorpecente, vem passar férias no Rio de Janeiro, vai a uma praia, e nas praias do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, em alguns casos, Florianópolis, parece que é liberado mesmo o consumo, é só chegar lá e comprar. Então, o sujeito vem da Holanda, onde é permitido, vai na praia do Rio de Janeiro, estão vendendo lá, ele compra, e aí é preso por consumo de entorpecente. Acho que é bem possível, bem plausível de aplicar o erro de proibição, né? Que ele não teria potencial, nem ao menos potencial, consciência de entender o caráter ilícito desta conduta. Para ele, era perfeitamente normal. O país dele autoriza, aqui estavam vendendo na rua, então poderia entender que era normal. Entenderam que é erro de proibição para mim poder passar a ir adiante?
O importante aqui é vocês não confundirem com a alegação do erro que praticou o delito porque desconhecia a lei. A lei ninguém pode dizer que desconhece. Artigo 21 do Código Penal e o artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro também diz que nós não podemos alegar desconhecimento da lei para se eximir das obrigações. Então, é uma questão cultural, não entender o que era crime, não tinha possibilidade de entender que era crime, nada a ver com a lei. Se ninguém tem dúvida, eu vou adiante. Vamos para o parágrafo único do artigo 21. Diz o parágrafo único do 21. Parágrafo único do 21. Considera-se evitável o erro que o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Então, o indivíduo, ele poderá dizer que o erro é evitável, nós poderíamos dizer que o erro é evitável, se era, dentro das circunstâncias do momento, possível atingir a consciência dessa ilicitude. Né? Aí o que diz o caput do 21, a segunda parte? O erro sobre a ilicitude do fato ser inevitável isenta de pena. Ser evitável poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Então, se nós pegarmos o exemplo do holandês que vem ao Brasil, esse erro era evitável ou inevitável dentro das circunstâncias? Se nós entendermos que era inevitável, que ele errou, não tinha como ele ter potencial consciência que aquilo era ilegal, por que não tinha possibilidade dele saber que era ilegal? Porque no país dele é permitido e porque no Rio de Janeiro, no exemplo que eu dei, estavam vendendo na rua. Então, se não havia possibilidade dele entender o caráter ilícito dessa conduta, ele é isento de pena. Agora, se nós fizermos o julgamento, entender que ele tivesse tomado mais cuidado, né, perguntado para outras pessoas, sei lá, tomado mais cuidado, aí ele somente receberá uma redução de pena. É isso que diz o artigo 21. O erro sobre a ilicitude do fato ser inevitável isenta de pena. Ser evitável poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. O parágrafo único diz: considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Então, se nas circunstâncias do fato concreto era possível atingir a consciência da ilegalidade da conduta, ele poderá ter diminuição de pena. Agora, se não era possível entender, chegar a essa potencial consciência da ilicitude, aí ele é isento de pena. Certo, pessoal? Alguma pergunta? Então, eu finalizei aí falando que o desconhecimento da lei é diferente do desconhecimento do conteúdo da lei. O indivíduo está errando o conteúdo da lei e não alegando a ilicitude, que ele desconhece a lei. Vamos dar mais alguns exemplos aqui. Não dá para confundir com o erro de tipo. Então, por exemplo, o indivíduo está na aula, subtrai um vadimécum de 200 e poucos reais, mas ele, quando subtraiu, entendeu pelas circunstâncias do momento que era dele. Então, há um erro, uma má interpretação, há um erro numa circunstância do tipo penal, que é a questão alheia. O furto diz: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. O sujeito pegou o vadimécum achando que era o dele. Então, há um erro num dado do tipo penal. Isso é o chamado erro de tipo essencial que nós já estudamos. Não tem nada a ver com erro de tipo, com erro de proibição. O erro de tipo incide lá no fato típico, para excluir o crime, a conduta proibida, para tornar o fato atípico. E o erro de proibição, a gente está vendo que ele incide na culpabilidade.
para tornar o fato inculpável, né? Ausente a culpabilidade. É uma diferença, então, erro de tipo de erro de proibição. Quando eu falo do furto, nesse exemplo que eu dei, erro de tipo. Quando eu falo do achado não é roubado, quando eu falo que o indivíduo foi lá na Mão Grande e buscou o carro que ele vendeu e não recebeu dinheiro, quando eu falo do holandês que comprou maconha, eu estou falando do erro de proibição, incide lá na culpabilidade, exclui a culpabilidade. Se o indivíduo alegar desconhecimento da lei, nós não podemos alegar para excluir o crime, mas se eu desconhecer a lei, o que é possível, ninguém conhece toda a lei, pode haver uma redução de pena, né, critério do juiz, a quantidade, prevista no artigo 65, inciso 2, lá na segunda fase da pena também pode haver essa diminuição, no desconhecimento da lei, não tem nada a ver com o erro de proibição. Um outro exemplo, uma jurisprudência do STJ, tem aí no polígrafo que eu passei para vocês. O STJ diz que um sujeito que frequentou uma casa de... sujeito possuía uma casa de prostituição, né, mantinha uma casa de prostituição, isso é crime. Eu acho que é o artigo 327 ou 29, deixa eu dar uma olhada aqui, eu já vejo o delito para ficar certinho. O 229 do Código Penal. Vamos dar uma lidinha aqui no 229. Manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Eu acho que nós estudamos, tem muitas decisões do TJRS, também algumas no STJ, dizendo que isso aqui já não era mais crime, apesar de estar no Código Penal, em virtude do princípio da adequação social. Entretanto, há uma decisão judicial do STJ de um sujeito que foi flagrado, foi processado e condenado por manter casa de prostituição. E ele quis, né, alegar erro de proibição. O que ele disse? O poder público sabe que existem casos de prostituição e nada faz para combater. A sociedade não fica criticando, enfim, né? Não fica assustada com a existência das casas não fica horrorizada com a existência das casas de prostituição. Muitas pessoas frequentam, inclusive certas autoridades. Então, com base nisso, o sujeito quis dizer que ele não sabia que isso era crime. Ele não está dizendo que desconhece a lei, porque ele não pode dizer isso. Apesar de desconhecer, ele não pode dizer. Mas ele está dizendo que ele entendia que era legal isso, porque... E aí citou toda essa situação, todas essas circunstâncias que eu acabei de informá-los. Mas o STJ não aceitou, não autorizou a aplicação do erro de proibição. O outro exemplo, já falei, do achado não é roubado, artigo 69, inciso 2. O exercício arbitrário das próprias razões, o artigo 345, né, também já dei o exemplo, do indivíduo que vende o carro e não recebe as parcelas, vai lá e busca na Mão Grande. Também é crime, né, exercício arbitrário das próprias razões, 345 do Código Penal. Aquele sujeito que não recebe o seu salário do empregador vai lá e se aposta das ferramentas, crendo que ele tem esse direito. É bem discutível, eu acho que nenhum juiz consideraria isso, porque acho que é tranquilo da gente saber que se o patrão não me pagar, eu tenho que buscar a indenização via judicial e não ir lá e se apossar das posses dos bens do patrão. Creio eu, na minha opinião, que não caberia a incidência nem no caso do carro e nem no caso dessa dívida trabalhista, não caberia a incidência do erro de proibição. E o holandês, né, aí me parece que caberia tranquilamente o erro de proibição. Um caso que aconteceu na Rússia, que foi aplicado o erro de proibição, né, poderia ser até erro de tipo, na minha opinião, mas na Rússia foi aplicado o erro de proibição. É um exemplo trazido pelo Klaus Roxin, que diz que 2 lenhadores, na hora de folga, na Rússia, saíram do meio do mato, foram caminhar,
encontraram uma casa onde tinha uma mulher, aparência normal, realizaram relações sexuais e ela consentiu na relação sexual. Posteriormente, descobriram que esta mulher era doente mental. Então, nós temos aí um caso de estupro de vulnerável. E eles foram processados. E o tribunal entendeu que, como a mulher não tinha aparência de doença mental, ela consentiu na relação sexual, era um caso de erro de proibição. Ou seja, não teria como... eles alegaram, né, que eles desconheciam a conduta proibida, porque não tinha como saber que ela era doente mental. Então, para eles praticaram uma conduta permitida. Eles não alegaram que sabiam ou não sabiam da lei, que proibia, que tinha estupro de vulnerável, mas alegaram que as circunstâncias, inevitavelmente, tiraram deles a possibilidade de entender que aquela conduta, aquele fato praticado era ilegal. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Conseguiram entender a aula de hoje? Perfeitamente, professor. Bem explicado. Tá bem. Tá bem, então. É que é um monte de detalhe, né, professora? Mas foi bem explicadinho. Isso, é bastante coisinha. Daí tem lá o polígrafo para vocês lerem, tem mais coisas lá que complementam, mais explicações. Eu coloquei um TDE ali com 3 questões também sobre isso. E se qualquer dúvida, vocês me mandem perguntas aí que a gente vai trabalhando mais. Tem esse aplicativo aqui, agora é bem interessante, né? De perguntas e respostas. Tem aqui o aplicativo das enquetes também, que dá para a gente utilizar nas próximas aulas aí. Fala, Alvonir. Não, tranquilo, era só isso. Deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, e aí vocês me respondem, uma enquete rapidinho. Estou mandando. Aí vocês respondem aí, quem está em celular não dá. Ok. Só botar sim ou não aí. Estou aguardando. Ainda não apareceu a pergunta. Acho que vai aparecer em breve. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa mais. Não, mas está tudo ok aqui. Não apareceu ainda? Ainda não. Para mim também não. Ah, tá. Então, pessoal, se não foi, acho que não vai ir mais. Deixa eu fazer outro aqui, rapidinho. Mandando mais uma. Se não der, aí é porque não está funcionando o aplicativo. Nada? Não receberam. Olá. Está me ouvindo ainda? Não recebemos. Tá. Acho que nada, olha comigo. Acho que nada. Mas os outros colegas a gente vê.
Pois é. Bom, enfim, eu vou perguntar aqui para vocês. Era para vocês terem recebido. Ontem funcionou. Hoje eu não sei por que não está funcionando. Ontem eu usei na aula de ontem. Eu vou perguntar aqui, ó, vocês me respondam aí, para a gente encerrarmos a aula. João subtraiu uma maleta no aeroporto, crendo ser de sua propriedade. Responda se João responderá por crime. Sim ou não? Não, mas já tem alguém que respondeu, pessoal. Chegou, alguém recebeu. Alguém que está na sala aí respondeu? Tem um voto aqui dizendo que ele não responderá por crime. Erro do tipo, mas seria, professor? Erro de tipo. Tu recebeu, Vonir, ou não? Não, não recebi. Quem é que está na sala aí que recebeu? Tem um voto já. Estou recebendo aqui a resposta. Eu não recebi, professor. Bom, tudo bem. Vamos lá, então. João subtraiu uma maleta no aeroporto, querendo ser de sua propriedade. Responde se João responderá por um crime. Há um erro de tipo, o Alvanir já identificou. Mas a pergunta é, responderá por crime ou não? Ó, o Edilson está recebendo. Ele respondeu aqui que recebeu. Não sei por que os demais não responderam. Professor, eu estava no perguntas e respostas e tem que entrar no enquete, por isso. Tá, mas agora é nas enquetes. Se vocês não receberam aí um pedido Agora de ingresso apareceu para mim no enquetes? enquete. Eu estava no lugar errado. Tá. Tu recebeu agora, então, Carolina? Sim, só é que só aparece como locais diferentes. Tinha um local que era perguntas e respostas e não estava entrando. E agora entrou em outro lugar chamado enquete. Isso, é isso aí. Se alguém vem... Achou, Bonito? Sim, entra em enquetes. Tá. Achou aí, Jefferson? Ainda não. Procura aí enquetes. Tem que clicar onde tem um círculo verde que diz enquetes. Achou, Daiane? Bem na direita em cima. Daiane, achou? Se alguém está em celular, não tem. Não sei se o Jefferson está em celular. Não, estou no Note. Vou ter que achar, então. Peraí. Canto direito superior, o pessoal está falando. Bom, quem achou vai votando aí, pessoal. Respondam aí. Então, responde por crime ou não? Responde por crime culposo, no caso? Pois é, aí marquem ali que depois eu dou a resposta para vocês. Já tem 2 votos ali que não. E a enquete 1 é para responder também, professor? Também, tu achou aí, Carol? Apareceu a enquete 1. Tá, então responde aí. Aliás, erro do tipo ele não responde, né? Não responde por crime culposo. E a primeira pergunta, aparece a primeira pergunta também. Carlos possui em sua casa cocaína? Tá, essa é a segunda. Essa é a segunda, né? Ah, essa é a segunda. Certo. Tá, vamos ficar na primeira por enquanto. Bom, tem 2 votos aqui, eu vou responder. Não sei, pessoal, a gente vai aprendendo aos poucos isso. Vamos lá. João subtraiu uma maleta no aeroporto, crendo ser de sua propriedade. Responde se João responderá por crime. Não, não responderá. Por quê? 3 votos não ali e 0 sim. Não responderá, estão corretos. Por que não responderá? Porque o erro de tipo essencial exclui o dolo, mas prevê a punição na modalidade culposa se existir modalidade culposa no delito. O furto, que é o caso aqui, não há modalidade culposa. Então, se excluir o dolo, já não tem mais crime para responder. E a resposta não é a correta, teve os 3 votos aqui. Vamos na próxima. A próxima nós temos aqui divisão. 2-1. 2 erro de tipo e 1 erro de proibição. Carlos possui em sua casa cocaína, crendo ser farinha, né? Ficou farinha. Trata-se erro de tipo, pessoal, porque há um erro num dado. Qual é o dado? Entorpecente. Ele acreditava que ele tinha algo que não era entorpecente, que era farinha, e na realidade era cocaína, entorpecente. Então, ele errou em um dado do tipo penal. Ele acreditava não ter entorpecente, quando ele tinha. Então, quem colocou ali o erro de tipo acertou, quem
errou, o erro de proibição está errado, aí teria que ser o exemplo do holandês, que eu acabei de falar, né? Vem da Holanda, onde é permitido, aí chega no Brasil de férias, compra lá maconha achando que era permitido, como é na Holanda, e viu as pessoas vendendo na rua aqui do Brasil. Certo, pessoal? Eu sempre confundo esses dois, professor, eu acho eles muito parecidos. Mas é muita coisa, como tu falou, é possível sim, esses erros. Mas ali, Carolina, tem na apostila que eu passei para vocês uma tabelinha com diversas diferenças entre um e outro. Dá uma lida ali que tu vai, acho que, se entender melhor. Tá, vou dar uma olhada, obrigada. Tá bem, então, pessoal, encerramos por hoje, então, boa noite a todos, bom fim de semana aí, uma boa eleição, né? Quem, se possível, votem, né? Seja quem for o candidato de vocês, porque é interessante mantermos aí a democracia, o nosso voto é importante. Então, boa noite aí a todos. Boa noite. Boa noite.